A história que vou te contar aconteceu em 1987, quase um ano e meio depois do acidente nuclear de Chernobyl. Ele não causou estragos imediatos, mas foi tão perigoso quanto. Me acompanha que eu vou te contar como foi o acidente nuclear de Goiânia. Eu sou o Diego Freitas e seja bem-vindo ao Imaginário Curioso. Em setembro de 1987, dois catadores de lixo da cidade de Goiânia entraram em uma clínica abandonada. Encontraram ali dentro uma máquina e a desmontaram. Mal sabiam eles que causariam o que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo, desde Chernobyl em 1986, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Os dois homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia, usada para tratamento de câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Eles usaram chave de fendas para tentar abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro dela, havia um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137, uma substância altamente radioativa. Os homens venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de Devair Ferreira. Um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou que em pouco tempo Wagner e Roberto começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas atribuíam os sintomas a uma intoxicação alimentar. Sofrendo diarreia, tontura e uma das mãos inchada, Wagner procurou um médico no dia 15 de setembro. Os sinais sugeriam, segundo o diagnóstico, um tipo de reação alérgica, causada pela ingestão de alimentos em más condições de conservação. Passados 3 dias, Devair, o dono do ferro velho, entrou na garagem e notou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado de Wagner e Roberto. Ele achou bonito o que estava vendo e pensou que aquele pó poderia ser valioso, como uma pedra preciosa, ou até mesmo algo sobrenatural. Então levou o cilindro para casa. Durante os 3 dias seguintes, vários vizinhos, parentes e conhecidos foram convidados a ver a curiosa cápsula. Um amigo de Devair o visitou e, com a ajuda de uma chave de fenda, extraiu alguns fragmentos de material raro do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viraram pó. Ele também distribuiu pedaços do material para a família, e alguns brincavam esfregando a substância na pele, como fariam com aqueles brilhos usados na época do carnaval. No dia 24 de setembro, Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e foram colocados na mesa durante a refeição. Sua filha, Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos de idade, tocou o material enquanto comia, assim como outros familiares. A partir daí, mais algumas pessoas começaram a adoecer. 12 delas foram levadas para um dos melhores hospitais de Goiânia, com os mesmos sintomas: diarreia, vômito, febre alta e queda de cabelo. A primeira pessoa a suspeitar de que a cápsula com o pó brilhante estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, esposa do dono do ferro velho. Uma vizinha que também foi contaminada contou aos jornais o que aconteceu em seguida. Nas palavras dela, Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e levou dentro do ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Já havia se passado 15 dias desde o início da contaminação, e no hospital os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação. Quando os pacientes foram informados sobre a cápsula, pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele conseguiu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e o levou ao escritório de saúde. Diante do que ele viu, ele pegou outro detector de radiação e voltou ao escritório. De acordo com Walter, mais uma vez a aproximadamente 80 metros de distância, o detector começou a ficar saturado. Isso significa
que ou ele estava em um lugar com um campo de radiação muito alto, ou que ambos os detectores estavam defeituosos. O físico contou que viu um bombeiro saindo do posto de saúde, carregando o cilindro, a fim de jogá-lo no rio. Desesperado, ele parou o militar e o impediu de jogar o material na água. Walter então evacuou o posto de saúde e procurou saber de onde tinha vindo aquele cilindro. Então foi até o ferro velho e, antes mesmo de entrar no local, detectou altos níveis de radiação por todos os lados. O físico Walter fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Sua intenção era interromper a contaminação e, ao mesmo tempo, evitar o pânico. Mas os temores sobre o vazamento de radiação já se espalhavam por várias partes do Brasil. Walter contou que eles usaram um ônibus da polícia, com o interior forrado de chapas de plástico, para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio, onde eles ficaram em barracas de acampamento. Milhares de pessoas foram examinadas no local em busca de vestígios de radiação. Muitos receberam alta após tomarem banho de água e vinagre, mas outros foram enviados para um abrigo temporário ou para o hospital local, e os casos mais graves foram levados para um hospital militar no Rio de Janeiro. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar e o medo da contaminação se estendeu pelo estado de Goiás. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas, e quase 250 mil delas tinham níveis significativos de material radioativo no corpo. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram que permanecer em abrigos especiais. A vizinha de Devair e Maria Gabriela, Sueli Moraes, que eu citei no início do vídeo, é presidente da Associação de Vítimas e passou 3 meses no alojamento. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar as roupas a cada meia hora. As pessoas do alojamento tomavam remédio regularmente para tentar ajudar a descontaminação interna. Também era preciso esfregar muito bem os pés, que era a parte que tocava no chão, que era mais contaminado. Não era permitido sair, receber visita, nem assistir TV, pois eles não queriam que soubesse o que estava acontecendo lá fora. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidas. Centenas de objetos, de móveis eletrodomésticos, o pavimento das ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. O desastre de Goiânia produziu cerca de 6 mil toneladas de resíduos recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado, a 20 quilômetros da cidade. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves Ferreira, a menina de 6 anos que brincou com um pó brilhante e até engoliu um pouco do material. Tanto ela quanto sua tia Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, morreram de septicemia e sepse, infecção generalizada. Seu enterro em Goiânia ficou longe de ser um pacífico assunto de família. A vizinha, Sueli Moraes, contou que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos tentando impedir o sepultamento. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi um funcionário de Devaí e também teve contato com o equipamento. Ele desenvolveu uma doença respiratória grave e complicações linfáticas. Acabou por ser internado no hospital e morreu 6 dias depois. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também trabalhava no ferro velho e, assim como Israel, também teve contato com o equipamento. Ele faleceu após desenvolver lesão pulmonar, hemorragia interna e danos no coração. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica onde a máquina de radioterapia havia sido abandonada foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão, por homicídio, mas a pena foi reduzida depois de prestarem serviços comunitários.
O governo então passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas. Posteriormente, outras 2.000 pessoas, incluindo bombeiros, motoristas, policiais que trabalhavam nas unidades de emergência, também tiveram direito a esses benefícios. Porém, hoje, mais de 30 anos depois, os afetados reclamam pela falta de assistência do governo na saúde das vítimas. Como eu disse no início desse vídeo, esse foi o maior acidente nuclear fora de uma usina no mundo. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de história, se inscreva no botão vermelho, clica no like para eu entender que você gostou, para eu trazer muito mais assuntos desse tipo. Eu fico por aqui, um grande abraço para você.